O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre mulheres e cultura. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Há muito tempo as mulheres, reafirmam na luta do feminismo que nós queremos estar em todos os lugares, e que o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política e também na cultura. Isso a gente já tem na história, no último período, tido esse crescimento das mulheres no âmbito cultural, mas muitas vezes em lugares específicos do setor cultural. E mais do que isso, nós precisamos também passar a enxergar a cultura e o setor cultural como uma alternativa de autonomia financeira, de potencializar a autonomia financeira dessas mulheres, compreendendo que a cultura também é economia, também é um setor econômico da economia criativa. Então, a gente vai falar desses dois recortes. Onde estão as mulheres no setor cultural e também de qual é o impacto da presença dessas mulheres como uma ferramenta de autonomia financeira para essas mulheres poderem ter cada vez mais as suas independências. No movimento feminista, a gente já discute há muito tempo que não tem como as mulheres romperem esses ciclos de violência se essas mulheres não têm as condições de ter autonomia financeira, autonomia de suas vidas, autonomia de seus corpos, de seus territórios. Então, a gente tem feito esse debate da cultura com centralidade nessa questão de que nós queremos que as mulheres estejam em todos os espaços e nós queremos que isso seja enxergado como uma forma de potencializar a autonomia dessas mulheres para que elas possam seguir o rumo que querem na vida delas, poder estar com companheiros ou companheiras que queiram estar e não em situações em relacionamentos abusivos, em relacionamentos que têm qualquer tipo de violência, seja violência física, seja violência psicológica, violência verbal, sobre a vida dessas mulheres. Então, a gente precisa ter a sensibilidade de compreender agora a responsabilidade do poder público, a responsabilidade das gestões municipais, estaduais, a responsabilidade do legislativo também, das cidades, das assembleias legislativas, de construir, de produzir políticas públicas que garantam esse fomento, que garantam esse incentivo, através da qualificação, através do incentivo para os projetos que já existem, através da visibilidade do trabalho dessas mulheres, que muitas vezes são mulheres que cumprem, assim como várias outras mulheres, duplas, triplas jornadas de trabalho, porque também ainda carregam o peso do trabalho do cuidado, desse trabalho que sustenta a vida em sociedade e que não é reconhecido, não é remunerado, e muitas vezes, esse patriarcado, essa lógica do machismo faz com que coloquem as mulheres nos lugares das menores remunerações dos trabalhos, que são trabalhos de assistência dentro de um set de filmagem, dentro de uma produção artística, dentro de uma produção cultural. Então, fica aqui a nossa luta e a nossa afirmação de que a gente quer
está construindo a cultura com visibilidade, com incentivo, com fomento, com qualidade, e a gente quer construir a cultura em todos os espaços, ainda mais tendo essa percepção de que a cultura ela é uma forma de expressão das mulheres, mas ela é também uma possibilidade de autonomia financeira para essas mulheres construírem e serem donas dos seus próprios rumos, das suas próprias vidas. A nossa luta é a luta por igualdade em todas as áreas e é a luta também por igualdade entre homens e mulheres, é a luta também por igualdade entre as negras e os negros, os brancos, os pardos, dentro do setor cultural. Nós temos um caminho longo ainda a ser seguido, a ser trilhado, mas nós temos possibilidades e estratégias que potencializem a presença das mulheres nesse espaço e que compreenda que quanto mais mulheres a gente tiver dentro do setor cultural, produzindo cultura e sendo remunerada por essa produção cultural, mais nós vamos também estar construindo um caminho de autonomia para as nossas mulheres. Então, nós queremos as mulheres em todos os lugares, nós queremos as mulheres na política e nós queremos também as mulheres arrasando nas cultura e dentro do setor cultural. Isso que a gente possa construir uma cultura que tenha a nossa cara, que tenha a cara do nosso povo, que tenha a cara da nossa história, que tenha a cara das nossas mulheres, e lembrando que nós somos várias, que nós somos diversas, nós somos negras, nós somos LGBTs, nós somos mulheres trans, nós somos muitas mulheres de todos os tipos, e nós queremos estar com protagonismo, com visibilidade, com qualidade dentro do setor cultural. Nós somos 52% do eleitorado, né, o eleitorado feminino capaz, e, sobretudo, mulheres negras. Então, a gente ainda não conseguiu inverter, né? Nós somos ainda a base da pirâmide. Quando a gente vai falar de produção cultural, que o mercado brasileiro, ele vira... O mercado de produção cultural no Brasil, ele se encorpa a partir dos anos 90, né? Com a inserção das grandes techs, ainda que não eram tão techs assim, mas com grandes conglomerados, os grandes festivais, como o próprio Rock in Rio, ainda falando de sul-sudeste, né? Para a gente poder chegar nesse ponto da produção cultural e as mulheres, a gente precisa contar um pouco do conceito do que é a produção cultural em si, ela grosso modo falando mesmo. Então, a produção cultural, ela refere-se ao conjunto de práticas, processos e produtos que refletem e moldam a cultura de uma sociedade. Aí você pergunta assim, mas no Brasil vai ser diferente da cultura de produção cultural da América Latina? Sim, tem tudo a ver com o que a gente procede aqui, com o que funciona aqui no Brasil, que outras vezes não pode funcionar nos Estados Unidos, por exemplo. Mas ela engloba atividades e criações em diversas áreas, como as artes visuais, literatura, música, teatro, cinema, dança, moda, arquitetura, entre outras, como as superfeiras, né, de artesanato, que a gente tem hoje em dia muito amplo, né? Inclusive, esse é um mercado completamente, quase 100% feminino. E pode incluir tanto manifestações artísticas quanto expressões de costumes, valores e tradições. E normalmente a produção cultural está vinculada a uma territorialidade. Se a gente vai chegar num bairro, a gente não pode chegar na comunidade só dizendo, vou fazer um evento aqui amanhã. Não, a gente tem que andar naquele bairro pelo menos 2 meses antes, né? Entender quem é o fulano, porque também, como eu falo de economia criativa, a produção cultural tem a ver com compras, com o movimento da economia. Então eu vou comprar do fulano a alimentação, eu vou contratar o carro-som, isso falando, assim, grosso modo, das coisas mais simples, tá? Então a gente tem a ver produção cultural com a territorialidade. Antes de chegar em falar sobre produção cultural e as mulheres, a gente tem que falar que a produção cultural ela impacta diretamente a sociedade. Como? Ela vai formar a tua identidade, a identidade daquele lugar, a identidade, ela vai contribuir com a construção e reforçar essa identidade local. Aí vem a PNAB, porque a gente pode falar aqui sobre produção cultural em mulheres, que é o intuito dessa aula, é dizer que a PNAB é fundamental para essa manutenção de mulheres que estão à frente, que fazem, que pensam, que criam, que costuram, que cantam. Normalmente a mulher, ela é a materna, né? Que tem um pouco de maternagem. Só que agora a gente precisa dar um aspecto de profissionalização. Existem poucos cursos de produtores culturais no Brasil. Existem muitas... a produção cultural vinculada ao jornalismo, o que é uma problemática, né, na hora de algumas rubricas, em alguns acessos,
Então a gente precisa entender, por que que a gente precisa de ações afirmativas, né? A produção cultural no Brasil, ela carece desses encontros das mulheres produtoras culturais, se dizer, eu sou produtora, eu sou captadora de recursos, que também é uma função extraordinária da produção cultural. A gente precisa dirimir e entender o impacto de uma produção cultural na vida das mulheres e no nosso planeta. Então, quero deixar aqui um grande abraço, um grande apreço. A bibliografia para a produção cultural mais forte é O Avesso da Cena, do Rômulo Avelar. É o livro que a gente mais considera, eu tenho esse livro, é uma bíblia da produção cultural, e a gente não tem ainda, pelo menos que eu conheça, mulheres que escrevam, né? A gente tem a Ana Carla Calainha, mas ela fala mais de economia criativa, né, e tudo, mas não de produção cultural específica. Então, nós mulheres precisamos de políticas públicas urgentes, de reconhecimento e de memória, né? A gente tem que constar na nossa história a memória das mulheres produtoras culturais desse país, que é rico, diverso e cheio de estrelas, cheio de potências criativas na produção cultural. Acho que falar de literatura escrita por mulheres, enfim, é um arcabouço enorme, né, do que a gente pode dizer, né? Então, inclusive porque nós estamos falando da literatura brasileira, né, que é uma literatura em que as mulheres, né, foram cruciais no seu processo de formação de todo esse campo literário nacional, né? Então, é falar de muita gente, é falar de muitas épocas, né, e é falar da formação da nossa literatura, né? Então, tive que escolher um recorte, né, nesse sentido, né, de literatura escrita por mulheres, em que mulheres sejam protagonistas, mas acho que o objetivo principal, né, é justamente incentivar, né, que se leiam mulheres. Esse é um conceito, né, literatura de mulheres, literatura escrita por mulheres, literatura feminista, enfim, que está muito em debate na atualidade, né, na literatura, mas se tornou um desafio debatê-lo por várias questões, né? Primeiro, porque existe um campo de estudo acadêmico, né, que questiona se a questão de gênero pode ser uma categoria literária a ser analisada, né? E depois, porque hoje nós estamos vivendo, né, nós temos na educação um foco do conservadorismo, né, um foco do retrocesso, um foco, né, da disputa de ideias, né? E tem muita gente que acha que debater, trabalhar, estudar na ciência e na educação, né, o enfrentamento à discriminação de gênero, o papel atribuído, né, às mulheres na sociedade, enfim, né, não é papel desse campo de estudo, a gente considera o contrário, né, então por isso que é muito importante estudar mulheres, ler mulheres, enfim, né, então que a gente fortaleça esse campo de estudos. E trouxe para a gente finalizar essa aula, né, que eu espero que dê muita vontade de todo mundo ler poesia, ler romance, ler literatura, contos, né? Que é um poema da Conceição Evaristo. Eu, na graduação, escrevi um artigo sobre esse poema, publicado junto com o meu professor, orientador Alexandre Pilati. A gente apresentou, né, num congresso, enfim, então ele é importante para a minha trajetória acadêmica, mas ele é importante para o mundo, ele é importante para a literatura, né? E ele se chama Vozes Mulheres. E ele, né, vou lê-lo porque ele é breve e muito forte. Vozes mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos de rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância do eco vida, liberdade. Bom, e esse poema, né, eu trato ele como uma síntese da poesia da Conceição Evaristo, né, porque ele representa bastante isso, assim, né? Primeiro, ele é dotado de muita ancestralidade, como toda a literatura dela, né? Então ela está falando, né, da ancestralidade que vai desde a bisavó, né, contando a trajetória a partir dessas mulheres negras, né?
e ele se chama Vozes Mulheres, e repare, né, que ela usa muitos hífens, né, na literatura, né, isso é um recurso para dizer que eles são inseparáveis, né, na língua. Então, Vozes Mulheres significa o quê? Né, que essas mulheres têm voz. Apesar, né, dessa voz ter sido calada por muito tempo, né, elas têm voz. A voz não se separa dessas mulheres, né? E esse é um poema que eu, né, recomendaria muito para que todo mundo inaugurasse a leitura sobre Conceição Evaristo, né, e para que a gente entenda a importância de ler mulheres negras, né, e acho que esse é o sentido um pouco dessa aula que eu espero ter contribuído, né, para que nossas companheiras, mulheres feministas, militantes, né, entendam a importância da gente ler literatura, da gente ler mulheres e ouvir essas vozes tão diversas, tão fortes, boa parte das vezes apagadas, boa parte das vezes não reconhecidas, mas fundamentais. Porque eu acredito que é preciso partir do que nos constrói, para entendermos por onde andamos e o que reflete a partir disso. Então, me pensar como uma mulher negra, interiorana, que está na travessia de espaços, me ajuda a pensar também o teatro, me ajuda a pensar o teatro que eu faço, me ajuda a pensar os teatros, né? Quando eu recebo esse tema de discussão, eu já começo a ter muita vontade de colocar tudo no plural, né? De pensar os teatros, de pensar as mulheres, né? De pensar as experiências para poder chegar, né? Numa discussão que seja mais diversa e que reflita também, que tenha um olhar delicado sobre as diversidades, as possibilidades de pensarmos o ser mulher dentro dos teatros possíveis, né? Trago uma referência que para mim tem sido cada vez mais presente nas minhas reflexões e nos meus fazeres, que é o Ailton Krenak. Por que que eu trago o Ailton? Porque ele me ajuda a pensar o teatro também, a arte, como vida. Quando Ailton diz que para o povo dele não existe essa palavra arte, como existe para nós, né? O mais próximo disso seria algo como vida. Isso me inspira a pensar muito nesse fazer teatral como algo que não se separa da vida. E se não se separa da vida, não se separa de tudo que constitui essa vida aqui. E aí eu já penso corpo, penso vivência, e de novo chego a essa menina do interior que está circulando para continuar fazendo teatro. E aí é que eu acho que é um grande marco, assim, também da nossa geração e desses tempos mais atuais que a gente está vivendo, que é pensar o que a gente quer dizer, para quem que a gente quer dizer. Né? Quando eu penso que o teatro que eu acessei na universidade pública, me contava sobre os grandes teóricos, os grandes autores, os grandes diretores, os grandes dramaturgos, os grandes encenadores, e aí eu penso, ok, essa é a referência que eu tenho, foi isso que eu acessei na universidade, é esse tipo de teatro que me foi apresentado. Mas como é que a gente começa a hackear isso e trazer as nossas narrativas, né? E é Entre Rio e Mar Alagoanas, esse espetáculo que eu citei aqui, que eu começo a me colocar nesse lugar, que eu começo a escrever literalmente o que eu quero dizer, que eu começo a selecionar as pessoas com quem eu quero trabalhar, que eu começo a afirmar a minha relação com outras mulheres e dizer, eu não quero mais ir em busca do grande encenador, eu não quero mais ir em busca do grande dramaturgo, eu quero ir em busca das que estão aqui perto de mim e que também têm suas questões a serem ditas, né? Então, nesse espetáculo, eu acho que nasce uma Jéssica para o teatro que ela faz e nasce também uma Jéssica para as relações interpessoais, profissionalmente falando, assim. É aí que eu começo a pensar em constituição de equipe, é aí que eu começo a pensar nos espaços que eu preciso ocupar, é aí que eu começo a pensar nos públicos que eu quero alcançar, nos recortes que eu quero fazer. E eu acho que isso constitui uma marca forte, sabe, assim, e eu estou falando muito mais olhando para território, Maceió, Alagoas, Nordeste. Estou aqui nesse cantinho
onde eu consigo refletir a partir do que eu acesso, a partir do que eu vejo, do que eu faço e do que eu mobilizo junto com outros grupos aqui também dentro da cidade. Eu queria também refletir um pouquinho, rapidamente, sobre os espaços, né, e as ocupações dos espaços, porque acho que não tem como a gente se pensar criadora sem se pensar nos espaços e nas ocupações de liderança, de poder. Eu sou um artista que passo por algumas linguagens e por algumas funções. Então, eu sou atriz, sou diretora cênica, sou mascareira, e eu percebo que sempre que eu estou nesses espaços onde eu preciso lidar, quase sempre, com a presença masculina forte, eu preciso, de fato, ter uma postura de enfrentamento o tempo inteiro. E isso é tão cansativo às vezes, tão desgastante, porque a gente precisa falar 2, 3, 4, 5 vezes para que o nosso falar, o nosso dizer seja considerado. Então, aí eu puxo esse ponto aqui, que eu acho que é um ponto que merece um olhar, que é da gente estar compondo as nossas equipes por mulheres, que é da gente olhar para as mulheres que estão trabalhando com técnica, trabalhando com criação, trabalhando com produção, sabe? Da gente constituindo esse nosso quilombo também, para que a gente consiga chegar onde a gente precisa chegar com menos enfrentamento o tempo inteiro, sabe? Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.